Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos ver as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está comentando sobre a grande vitória do Flamengo sobre o Santos, as novidades e possível mudança no elenco e muito mais. Ficou curioso? Então assiste o vídeo até o final e já deixa o like para fortalecer. Vamos para o vídeo. O Mengão fez 3-0, o Arrascaeta perdeu o pênalti. Em 2 minutos o Santos fez 2 gols. O Flamengo segurou, Neymar é que não segurou muito bem a onda, né? Neymar saiu reclamando da arbitragem e foi pro vestiário. Tá nervoso? Antes da bola rolar no Maracanã, uma homenagem a um ídolo. Arrascaeta celebrou a renovação de contrato com o Flamengo até 2028. A partida começou em ritmo acelerado, com chance para os dois lados. Logo aos 4 minutos, Carrascal bateu e acertou a rede pelo lado de fora. Na sequência, Lino mandou para fora. O Santos respondeu com Neymar de cabeça. E aos 25, Arrascaeta tentou. Até que aos 36 minutos, o camisa 10 cobrou o escanteio. Arão tentou afastar. A bola desviou em Guilherme e sobrou para Léo Pereira abrir o placar. 1-0 Flamengo. Tem que ter mais calma. E no terço final acho que tem que me procurar mais. Acho que é a única forma de a gente conseguir fazer um gol. No segundo tempo, o Flamengo precisou de apenas 5 minutos para ampliar. Arrascaeta deu um belo passe para Carrascal, que invadiu a área e balançou a rede. Pouco depois, Brazão fez 2 boas defesas. Já aos 20 minutos, Bruno Henrique foi derrubado na área. Pênalti. Arrascaeta cobrou, mas a bola parou na trave. Na sequência, Bruno Henrique aproveitou o erro de Igor Vinícius e fez o terceiro do Flamengo no jogo. Logo depois do gol, Vojvoda promoveu mudanças na equipe. Uma delas foi a saída de Neymar, bastante irritado, que foi direto para o vestiário. Foi o primeiro jogo dele como titular desde a lesão sofrida em setembro. En cuanto a Neymar, bueno, es lógico como se chatea Neymar, como se chatea otro jugador que eu decido que tem que sair, y considero totalmente normal si él estaba chateado, ¿no? Y es más, tem que ser assim muitas vezes, sempre com o respeito. O Santos reagiu marcando 2 gols em 2 minutos, com Gabriel Bontempo e Lautaro. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota no Maracanã. Eu odeio sofrer gols. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe. Esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição. É muito ruim, meu. É muito ruim. E além de ser ruim, com todo respeito, é arrogante. Eu acho que essa é a palavra, né? Todas as vezes que a gente vai no vestiário, os caras falam que esse aqui é o único que pode falar com o árbitro. Você vai falar com ele, ele tira as costas e sai correndo. Você vai falar com ele, ele te ameaça. Então é muito complicado. Com a vitória do Flamengo sobre o Santos e o tropeço do Palmeiras diante do Mirassol, as duas equipes empataram no número de pontos, cada uma com 68. Mas o rubro-negro segue em segundo na tabela do Brasileirão por conta do número de vitórias. E a briga pela liderança continua. Pensar na gente, pensar no que a gente pode fazer de melhor dentro de campo, conquistar os 3 pontos e depois, sim, torcer por um tropeço do rival. Se a gente não fizer a nossa parte dentro de campo e conquistar os 3 pontos, não vai servir de nada. Sim, vamos começar com o Flamengo, que igualou a pontuação do Palmeiras com a derrota do Verdão para o Mirassol. Além disso, o jogo inteiro foi para o Flamengo. Abriu fácil ali os 3-0, só que depois se complicou, perdeu um pênalti, viu o Santos em 2 lances, até uma falha do Rossi, e aí acabou tendo um 3-2 e no final teve que segurar o jogo. Mas conseguiu 3 pontos importantes. Renata, a fase da competição, o que importa é exatamente isso daí, vitória. O Flamengo conquistou o objetivo. E agora é o Felipe Luiz consertar os erros que aconteceram, né? Porque o Flamengo é infinitamente melhor que o Santos, tanto na colocação quanto a equipe. E assim, não pode se desligar completamente depois das alterações e sofrer 2 gols da equipe do Santos. Então, trouxe um risco, mas o objetivo foi conquistado. Acredito que o Felipe Luiz, pela entrevista dele aí, ficou bastante chateado porque você sofrer gol, tomar susto no final de uma partida é desnecessário. Então, isso que não volte a acontecer, acredito que é isso que o Felipe vai passar para a galera.
Edu, falando do Flamengo ainda, claro que aquela derrota para o Fortaleza foi ruim, deixou o Palmeiras ali naquele momento numa situação mais confortável. Porém, um jogo dominado, você sofrer no finalzinho 2 gols, claro que vai rolar uma conversa, uma história diferente entre o Felipe e os atletas. E o Felipe na coletiva falou que ficou muito decepcionado, né? Parecia que não era a equipe que ele treina todo dia ali. E ele viu que realmente o Flamengo abaixou a guarda, viu o Santos crescer. Por mais que o Santos colocou mais garoto ali na frente para correr. E o Flamengo, ganhando de 3-0, meio que relaxou. E o futebol você não pode relaxar, você tem que manter a concentração desde o início até o final do jogo. E o Santos... Falar do Neymar, Mona, porque era muito aguardada essa coisa dele voltar para o campo, de estar à disposição, de ser o craque do time. E ele se focou na arbitragem, poderia ter tomado cedo um cartão amarelo que o juiz não deu, depois acabou levando esse cartão. E aí, quando é substituído pelo Vojvoda, ele fica furioso, vai para o vestiário. Enfim, não é assim. Ele é um cara que tem que ajudar o time de outra maneira. E ele é experiente, né? Isso me chamou muita atenção também da forma que ele agiu, até com os próprios companheiros. Quando ele foi lá, pegou a bola lá para sair no tiro de meta, ele toca pro zagueiro, o zagueiro vai e rifa, ele fala, ó, você chutou para mim lá ou aqui? Então ele acaba coordenando. Só que como ele tem esse lastro, vamos dizer assim, né, no futebol, ele tinha que dar mais tranquilidade também, não só para ele, mas para os companheiros. Isso não está acontecendo. Ele está puxando essa cobrança para ele também. Desnecessário, Neymar. Você é o cara diferenciado desse time. Você é o cara, você é o homem da caverna que entrou na caverna com o telefone celular, bebido. Sabe por quê? Se assustou todo mundo. Na hora que tocou o telefone, todo mundo se assustou dentro da caverna. Porque você é o cara diferenciado. Então você chama a responsabilidade para você, filho, mas não deixa passar, porque tá todo mundo na sua. Você começa a cobrar muito juízo, você vai tomar cartão, você vai destabilizar seu time. Então, chama a responsa, chama os caras para você poder ajudar o Santos. Caminhe junto com os seus companheiros. É verdade que é verdade também, Renato, que ele vai dar uma bola, vai receber um armário, um fogão. Essa bola ele já sabe disso, que ele é o craque, ele é o jogador diferenciado. Então, agora ele escolheu jogar no Santos. Só ter calma, filho, você escolheu isso. Você escolheu voltar para o Santos. Então, sirva também os companheiros. Esquece da arbitragem, que ela é horrível. Ela é horrível. E você é o cara diferenciado que nós temos aqui. E queremos você Eu quero você na seleção de volta. Mas você vai ter que mostrar, porque o homem lá já está de olho, hein? Edu, vamos falar do Santos um pouquinho, porque na tabela já era um jogo difícil, o Flamengo brigando pelo título, mas o Peixe tinha vencido no primeiro turno, na Vila, justamente com o Neymar brilhando naquela partida. Ele voltava para esse jogo e acabou que o 3-2 até ficou mais próximo do que a partida mostrou. Não foi o que diz a partida, né? Porque o Flamengo foi superior à equipe do Santos desde o início do jogo. Por mais que o Santos, em alguns momentos, Renata, conseguiu implantar um estilo de jogo, na minha visão, o Vojvoda está perdido. O Vojvoda não tem uma equipe ainda, não sabe qual jogador que ele vai colocar, o esquema tático que ele vai colocar. Então, Vojvoda, uma dica aqui para você. Mescla o time, coloca os experientes com os mais jovens. O Santos sempre foi assim. Entendeu? Até mesmo para ter juventude, para ter gás, ter fôlego, porque um momento como esse, principalmente que o Santos está vivendo, você tem que dar tranquilidade para que os jogadores consigam jogar, porque você acaba mudando, joga um time contra o Palmeiras, agora contra o Flamengo joga outro, então você acaba criando dúvida dentro do elenco. Então você tem que pegar esse jogador e falar, vem cá, esse é o meu esquema tático e são esses jogadores que vão jogar. E aí a gente vai tentar, e outra, dar sequência. Não é colocar um jogador não foi bem, depois já tira. Então acho que o Santos tem que realmente ter uma atenção muito grande, principalmente nessa reta final, para que as coisas não desandem. Vamos falar muito mais sobre esse jogo, Neymar, Flamengo, briga pelo título, tudo isso aí. Invicto em casa, no Maião, fez 100 anos vencendo o líder do Campeonato Brasileiro, jogando bem. E King Naldo, amigo de Cicinho, foi muito elogiado por Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras tem o clássico, jogo atrasado, na Vila diante do Santos. O 9 de novembro de 2025 tinha um sabor especial para os torcedores do Mirassol. A data marcava o aniversário de 100 anos do clube e a festa só estaria completa se o presente fosse a vitória. Principalmente em cima de um grande time que é o Palmeiras, né? Mas a partida também tinha um peso grande para o Palmeiras. A vitória colocaria o Verdão em vantagem na tabela na busca pelo título. Questionado na coletiva, Abel se incomodou com a atuação do time. Olha, hoje para mim é muito fácil de explicar este jogo. Acho que podemos estar aqui
a querer arranjar desculpas, foi da técnica, foi da tática, foi da física, foi da estratégia. Muito fácil. O Mirassol hoje foi muito melhor que o Palmeiras. E não era para menos. Dentro de campo, o Leão mostrou sua força em casa. Abriu o placar com menos de 2 minutos. Em uma bela jogada individual de Lucas Ramon, Gabriel aproveitou o cruzamento e colocou o time do interior na frente. Com mais posse de bola e controlando as ações do Palmeiras, o Mirassol marcava forte e aos poucos demonstrava que o aniversariante do dia não ia deixar ninguém estragar a festa. Nesse lance, Reinaldo bate para a defesa de Carlos Miguel. Já na casa dos 30 minutos, o Tigrinho foi quem mostrou suas garras. Walter tirou mal e Vitor Roque meteu uma bicicleta para deixar tudo igual no José Maria de Campos Maia. Gol de craque que vive um momento iluminado. O Mirassol respondeu em 2 chances que pararam em Carlos Miguel. O Leão seguia tentando e nessa cobrança de lateral, Reinaldo colocou a bola na cabeça de João Vitor na pequena área. O zagueiro só teve o trabalho de escorar para encerrar o primeiro tempo em 2-1. Na segunda etapa, Andréas Pereira, de bola parada, quase igualou o marcador, mas Walter defendeu bem. Na sequência, o goleiro do Mirassol defendeu mais uma, desta vez de Flaco Lopes. O Leão respondeu com Reinaldo no cruzamento e chegada perigosa de Alisson. Abel Ferreira promoveu mudanças com as entradas de Veiga, Maurício e Bruno Rodrigues. Mas quem seguiu controlando o jogo foi o adversário. Guanais fechou a equipe e segurou o resultado, chegando à incrível marca de 16 jogos em casa, com 10 vitórias e 6 empates. Eu preciso dar parabéns para a minha equipe, porque o primeiro tempo nosso foi impecável. Em alguns momentos, só que a gente, no lance do escanteio, que a gente deu uma... A gente estava tão bem no jogo que a gente se concentrou um pouco. E aí depois o jogo foi pedindo outras... Teve as alternâncias no segundo tempo e a gente conseguiu ter uma postura realmente condizente com o time que está em 4º lugar do Campeonato Brasileiro. E esse resultado embola ainda mais a disputa pelo título do Brasileirão, colocando Palmeiras e Flamengo com a mesma pontuação. A liderança fica para o time alviverde pelo critério de desempate, com uma vitória a mais que o time carioca. É uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha contra o G6, o G7, o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros, vale 3 pontos. Reinaldo, eu tô ficando. Depois que o Cicinho trouxe aquela camisa do Mirassol do Reinaldo, não sei não, ele ficou melhor ainda, hein? Aliás, elogiado pelo Abel, e quem é elogiado, não só por Abel, mas por todo mundo, é o time do Mirassol, uma campanha espetacular. E o Abel foi muito preciso quando ele disse que o time do Mirassol já atingiu o objetivo faz tempo, que era ficar na Série A. Depois disso, mudou o patamar, tá brigando por uma vaga direta de Libertadores. E tá jogando um futebol de gente grande, mostrando uma equipe que não tem, talvez, grandes destaques, mas tem um coletivo que se sobressai. É um time bem treinado pelo Guanais, com jogadores experientes, que estavam largados aqui e ali e juntos funcionaram. Cicinho, eu quero começar por quem ganhou a partida, o Mirassol. O Mirassol até então era uma surpresa, agora já não é mais, né? Pela campanha que vem fazendo, é uma realidade. Hoje o Mirassol, no Campeonato Paulista, ganhou de todos os times grandes no Campeonato Brasileiro. Ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos. Então, assim, é a equipe paulista a ser batida, exatamente por esse grande trabalho que o Rafael faz e a galera que entendeu. Por isso, é um time experiente, que mescla experiência com juventude. Você pega o Walter. O Walter é um goleiro experiente, mas está catando muito. O Reinaldo, na minha opinião, hoje merece a seleção brasileira. Demorou para sair o cartão amarelo pro Walter, hein? A melhor temporada da carreira do Reinaldo. Então, não, mas o Reinaldo já jogou muito bem no São Paulo. Igual que ele tá jogando o Reinaldo jogou muito bem no Sport Recife, no Grêmio, jogou bem. Então, assim, Mas toda vez que aconteceu alguma coisa errada nesses times, o Reinaldo era o culpado. O culpado é o Reinaldo. Mas é porque... O Reinaldo não apoiou, o Reinaldo não voltou para marcar. E eu acho que agora ele tá jogando com menos pressão, é verdade, e ele assumiu um trabalho de protagonista. Exatamente, Renata, porque assim, quando você não tem uma grande estrela, você não tem transferência de responsabilidade. Cada um tem o seu papel dentro da equipe e cada um exerce o seu papel. Se um erra,
Todos erraram, e o futebol é dessa maneira. Por isso que é o grande sucesso e a grande administração também do Mirassol, que é louvável. Edu, parabéns pela sua iniciativa e humildade, veio homenageando o Mirassol hoje no programa. Parabéns. Vestido praticamente anos, com a né, camisa Renato? do Mirassol, hein? 100 anos. Agora, o Palmeiras, segundo o segundo o Gustavo Gomes, estava cansado e era nítido. O Palmeiras até empata o jogo, um golaço do Vitor Roque, tá vivendo uma fase incrível, chegou a 16 gols no campeonato, daqui a pouco termina como artilheiro, hein? Daqui a pouco passa Caio Jorge, Arrascaeta, tem possibilidades. Mas mais do que isso, o Mirassol foi superior ao Palmeiras. Não dito apenas pelo Abel, mas nitidamente em campo. O Mirassol batalhou pelo resultado, depois soube se segurar, conseguiu frear o Palmeiras. E foi merecedor do resultado, Renato. A gente não tem que justificar essa questão desse jogo, até porque, como a gente sempre vem falando com relação ao Mirassol, pela postura, muito difícil de jogar em Mirassol, o time ainda não perdeu jogando na sua casa, e o Palmeiras, por sua vez, jogou um futebol abaixo do que a gente imaginava. Mesmo jogando bem, ia ser difícil, e jogando mal ficou mais difícil ainda, porque o Palmeiras, na minha opinião, não jogou bem, nenhum jogador acabou se destacando, pelo contrário, né, ninguém conseguiu jogar da forma como a gente era acostumado a ver o Palmeiras, marcando pressão, não dando espaço. Começa o jogo, você acaba tomando gol quase 2 minutos de jogo, coisa que nunca aconteceu no Palmeiras, muito raro disso acontecer. E aí você tem que correr atrás do resultado. E aí mesmo assim batalhou, você consegue empatar. Aí para acabar o primeiro tempo, aí você acaba tomando um gol de lateral. Né? Aí, na minha opinião, quem realmente poderia ter ajudado mais é o Carlos Miguel, 2 metros de altura. Né, fica ali dentro da pequena área, ele pegava a bola assim com a mão. Mas a gente viu que o Palmeiras realmente ontem não esteve bem, nenhum jogador conseguiu ter o destaque. E o Mirassol não tem nada com isso, foi lá, ganhou do líder e agora acaba complicando, principalmente agora nessa reta final. E a gente viu que quando a história não estava legal para o Palmeiras, o Abel manteve o Flaco, o Vitor Roque, não substituiu, e nem o Alan, que é um jogador que eu acho que ele vai apostar mais agora até como titular. E depois o Edu tem até uma notícia que parece que ele não vai poder jogar o Clássico, né? Parece que manteve os 2 jogos de suspensão, então já cumpriu um, agora tem que cumprir o outro. Não dá para ter efeito suspensivo. Não, porque já teve um, né? E aí foi julgado agora o efeito. E aí, Rona, a gente vê que o Palmeiras, ele tem já uma espinha dorsal, ela foi mantida, e mesmo com as substituições, ele não conseguiu tirar esse resultado de 3 pontos do Mirassol. É porque nesse jogo diz mais o que é o Mirassol, né? O Palmeiras tá com aquela a imprensa toda, aquele, o Palmeiras, aqui no jogo aberto, então, meu Deus. O Palmeiras, o Palmeiras, o Mirassol... Mas é o líder do campeonato, você quer que a gente exalte quem tá onde? O 16º? Esse jogo diz mais sobre o Mirassol, porque o Mirassol em casa passou o rodo em todo mundo, pelo equilíbrio que tem, pela força que tem, pela experiência que tem. E nesse lance aí que o Mirassol ainda toma o gol, foi falta em cima do Walter. E não foi, era pra ser 2-0 pro Mirassol, Cicinho. Agora é o seguinte, o Mirassol jogando em casa, parabéns ao Mirassol pelo trabalho, pela recuperação que teve de alguns jogadores. O King Naldo, a gente já sabia aqui. O Cicinho também falou que no São Paulo ele já jogava muita bola. Ele é o símbolo desse time. Ele e o Walter, com experiências, que pra fazer o gol no Walter tem que derrubar ele primeiro, hein? E o Abel sabe que agora perdeu, tá perdido, não tem o que fazer. O que ele tem que fazer é já projetar esse time que vai estar bem remendado do Palmeiras para ganhar o Clássico do Santos. E ele vai ter muitas peças, né, para repor, né? Jogador de seleção, agora a suspensão do Alan também. Então o trabalho... Vai chorar de novo. Não, você viu ele chorando? Ele não falou nada, reconheceu o trabalho do Mirassol. O Mirassol jogou muito bem e o Palmeiras não jogou. Será que vamos ter outra noite mágica? Ele reconheceu. Agora, cabe ao Abel agora, até sábado, pegar esse time, remontar esse time para jogar o Clássico. Olha, e o Abel Ferreira, para o jogo contra o Santos, não terá 9 jogadores à disposição. Então entrega. Depois a gente dá a listinha aqui completa, vamos falar todos aqui. E depois a gente fala também de um certo jogo aí em Porto Alegre. Estava se desenhando bonito na foto. Empatou. E acabou e na Neoquímica Arena, nada? De fim de feira total, hein? Na Neoquímica nada? Também, já. Não teve jogo. O vovô, aquele vovô que vem aqui no jogo aberto, será que ele vai aparecer hoje, Marcelo? Não tem isso não. Tem isso não. Eu tenho um pressentimento de que ele vai aparecer aqui. Eu tô achando que é o Capelani. Bom,